está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeia, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça. Olá, irmãos, irmãs da comunidade de fé do Caminho. Estamos terminando um ano muito difícil, de muitas perdas, de muita aflição, um ano crítico, um ano de crise. Eu estou lendo um livro do Papa Francisco, Vamos Sonhar Juntos, e logo no início ele fala algo que tem tocado muito meu coração. Ele fala que a crise nos apresenta aquilo que mais nos ameaça, mas também nos aproxima daquilo que nos salva. Então, todo momento de crise é um momento de ameaça, mas também é um momento de possibilidade. Todo momento de crise desvela e revela mais aquilo que vai no fundo do nosso coração,
os valores que de fato animam e mobilizam a nossa vida. Ano difícil, momento crítico, muitas perdas e algumas decisões são urgentes, são necessárias para a nossa comunidade de fé e para as nossas vidas. Eu quero rapidamente lembrar de um texto bíblico muito conhecido por todos nós, por todas nós. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25 até o verso 37, conta a história do samaritano, que socorreu o homem caído no meio do caminho. Eu quero terminar esse ano e começar o próximo ano refletindo com vocês sobre alguns significados dessa história e sobre decisões urgentes que precisamos tomar, especialmente num tempo como este, um tempo de crise. Bem, um perito na lei, um especialista na tradição religiosa, chega até Jesus para colocá-lo à prova e pergunta: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde com duas perguntas: o que está escrito na lei e como você a lê? Então, o perito, o especialista na lei, responde: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, toda a alma, de todo o coração, todo o entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. E Jesus então responde: muito bem, é exatamente isso. Faz isso que você vai viver, faz isso e viverá. Só que o perito na lei fica incomodado com a simplicidade e a objetividade da resposta de Jesus, e ele se esquiva perguntando: mas quem é o meu próximo? Ou seja, na perspectiva religiosa daquele perito na lei, profundo conhecedor das leis religiosas, existem aqueles que são dignos de amor e aqueles que não são dignos de amor. Quem é o meu próximo a quem eu devo amar? Então tem aí um conteúdo, um pano de fundo um tanto quanto excludente. Quem é digno, quem é indigno. Quem merece e quem não merece o meu amor. Afinal de contas, quem é o meu igual? Quem é o meu próximo? Jesus, diante da resposta daquele perito na lei, decide contar uma história. Isso já é muito bonito e muito potente. Jesus não tinha um manual pronto de regras e respostas objetivas. Jesus era um contador de histórias. Histórias abrem a nossa imaginação, histórias ativam nossa curiosidade, histórias nos chamam à responsabilidade da interpretação, da atribuição de sentido. Jesus, que traduz Deus para nós, Jesus que é o próprio Deus entre nós, não foi alguém que saía por aí determinando caminhos e com um manual de regras prontas, fáceis e objetivas. Jesus era um contador de história. Que artístico, que artesanal, que liberdade, que convite que o próprio Jesus nos faz a ouvir histórias, imaginar histórias, refletir sobre o sentido das histórias, interpretar, discernir, agir. Caminhar com Jesus é um exercício de obediência em liberdade imaginativa. Bem, a história que Jesus conta é genial, é cativante. Um homem estava indo de Jerusalém para Jericó, então ele foi assaltado, espancado e ficou no chão, na beira do caminho, quase morto. Passa por esse homem um sacerdote, portanto, alguém que era uma referência na religião, alguém que era representante de Deus junto ao povo. O sacerdote passa, vê aquele homem caído no meio do caminho e segue o seu próprio rumo. Também passa por aquele homem caído um levita, também alguém ligado ao serviço litúrgico, ao templo, à religião. O levita vê aquele homem caído no chão e segue também o seu caminho. Então passa um samaritano perto daquele homem. Isso Jesus contando a história. E aqui eu faço uma pausa, porque eu tento imaginar a cena e fico tentando me aproximar do semblante daquele especialista na lei. Ele agora está ouvindo uma história contada por Jesus. O sacerdote, que em tese é uma referência, passa direto.
O levita, que em tese também é uma referência da moral, da religião, dos serviços litúrgicos, também passa direto. Agora Jesus diz que está vindo um samaritano. E é bom dizer, só ajeitar aqui, pronto, é bom dizer que havia uma rivalidade histórica, étnica, racial, religiosa, cultural entre judeus e samaritanos naquele contexto. Não vou aprofundar nisso agora, basta você saber que havia uma rivalidade muito grande, que o povo samaritano era profundamente estigmatizado. Então, imagina o semblante do perito na lei. O que ele deve ter pensado? Se o sacerdote passou direto, se o levita passou direto, imagina o que esse tal samaritano vai fazer. Esse cidadão que não é um cidadão de bem vai fazer. Mas Jesus surpreende, Jesus é apaixonante, Jesus não trabalha com essas categorias que delimitam a fronteira da cidadania. Então, Jesus de Nazaré, só ajeitar aqui, gente, rapidinho, acho que agora eu consegui fechar no WhatsApp para não entrar esse som. Jesus de Nazaré diz que o samaritano passou, viu aquele homem caído no chão, parou, foi até aquele homem, cuidou das suas feridas, passou óleo, passou ali todos os cuidados, enfaixou, colocou aquele homem sobre o seu animal, levou aquele homem até a hospedaria, cuidou daquele homem na hospedaria. No dia seguinte, ainda disse lá para o dono da hospedaria, olha, vou deixar pago aqui essa noite, mas cuida dele até ele se recuperar e depois eu venho aqui e pago os custos restantes. Então, o samaritano, que sofria estigma social, que era alguém subalternizado, subhumanizado, alguém de quem nada poderia vir de bom, o samaritano é o critério de amor, é o parâmetro de amor na história contada por Jesus. Jesus termina a história e devolve uma pergunta para o perito na lei. E aí? Diante dessa história, quem foi o próximo daquele homem caído no chão? Vocês reparam que tem uma diferença? A pergunta que o perito na lei fez foi: quem é o meu próximo? A quem eu devo amar? Portanto, tem um pano de fundo de seletividade, de exclusão. Tem gente que não merece a minha atenção, tem gente que não merece o meu amor, tem gente que não merece o meu olhar, tem gente que não merece a minha compaixão, a minha empatia. Jesus faz uma outra pergunta. Jesus desloca e dá outro sentido. Quem foi o próximo do homem caído? Então, no pressuposto de Jesus, todas as pessoas são dignas de amor, todas as pessoas carregam sacralidade. A pergunta é outra, o sentido é outro. Eu me faço próximo de quem? Então, o pano de fundo da pergunta de Jesus é de pleno acolhimento e de total inclusão, de incondicionalidade do amor. A questão é de quem eu me faço próximo. E o perito na lei, imagino eu, constrangido, responde: o próximo foi aquele que usou de misericórdia. Ou seja, o próximo foi o samaritano, que se deixou tocar pelo sofrimento daquele homem, que parou o seu destino momentaneamente, que alterou a sua agenda, que mobilizou os seus recursos, que se envolveu diretamente com aquele homem caído no chão, que gastou tempo com aquele homem caído no chão. Eu não vejo na ação do samaritano uma caridade verticalizada, uma pena, ou seja, uma ação de quem está acima para quem está abaixo. Eu vejo na ação do samaritano uma solidariedade emancipadora. Ele se envolve, ele estabelece relação, ele trata das feridas, ele olha nos olhos, gasta tempo, recurso, estabelece como prioridade até que aquele homem caído resgate o protagonismo sobre a sua própria vida. Portanto, não estamos falando de caridade vertical, mas de solidariedade horizontal que empodera o outro para que este outro saia de uma situação de sofrimento, fruto de injustiça e violência, e retome o protagonismo, o caminho da sua própria vida. Então, o que eu quero refletir com vocês nesse fim de ano,
nesse marco de um novo ano, dentro do nosso calendário, das nossas marcações temporais e cronológicas. Vamos lá. O levita e o sacerdote não pararam por quê? Eles viram o homem caído no chão. Uma possibilidade de interpretação, indiferença. E daí, diante do sofrimento humano? E daí, uma frase utilizada pelo próprio presidente da República diante de tantas mortes no Brasil por conta da pandemia. E daí? A indiferença é um dos riscos desse modelo de sociedade e que se acentua nesse tempo de crise que nós estamos passando. A banalização da morte, a naturalização do absurdo, a perda de noção da dignidade do outro. Quantos corpos estão colocados à beira do caminho, violentamente? E muitas vezes nós nos acostumamos com a barbárie. Nosso coração naturaliza as tragédias provocadas pela maldade humana. Dizemos e daí para a vida e dizemos e daí para a morte. Perdemos empatia. Então, será que a indiferença não é um risco dessa crise que nós estamos vivendo? Ou seja, aprofundar a petrificação dos nossos afetos. E veja, eu não estou falando de êxtase emocional momentâneo. Eu estou falando de solidariedade com a condição humana. Porque êxtase emocional faz parte da vida. Às vezes, vendo um filme, eu choro. Às vezes, ouvindo uma mensagem, eu choro. Às vezes, ouvindo uma música, eu choro. Lágrimas momentâneas, fruto de alguma emoção ativada por alguma coisa. Tudo bem, isso é bonito, isso faz parte da vida. Mas eu não estou falando de lágrimas momentâneas, eu não estou falando de êxtase emocional. Eu estou falando de uma postura de vida em que a dor do mundo cabe no meu mundo de dor. Então é mais do que emoção passageira, é ética permanente derivada de um coração que não é indiferente à humanidade, aos seus dramas e ao seu sofrimento. Muitas vezes, a histeria coletiva, emocional ou emotiva, esconde a frieza e a petrificação do nosso próprio coração. Por favor, me entendam bem, não sou contra a emotividade, não sou contra a sensibilidade. Eu me emociono muito, por exemplo, nos cultos da nossa igreja, que eu estou com muita saudade. Quantas mensagens me levaram às lágrimas, quantos louvores me emocionaram profundamente, quantos momentos ali de quebrantamento, de abraços assim tão fraternos. E obviamente não tem problema se emocionar. A questão é quando acaba o culto, quando acaba a música, quando acaba o filme, quando acaba o momento, o que resta e o que permanece dentro de nós. Esse momento de crise nos apresenta aquilo que nos pode destruir como humanidade, mas também nos apresenta o que pode nos salvar enquanto humanidade, indivíduos e coletividade. Vamos juntos, juntas, decidir por uma empatia permanente, por quebrar a lógica da indiferença. Não vamos depender de momentos passageiros de surto de solidariedade e êxtase emocional. Tem muita gente caída na beira do caminho e a gente não tem o direito, como discípulos e discípulas de Jesus, de só passar sem se dar conta dessa realidade. Uma outra hipótese para que o sacerdote e o levita estivessem ali seguindo o seu próprio caminho, será que eles estavam muito apressados para que pudessem chegar ao templo? Sacerdote e levita são figuras e funções relacionadas ao templo. Será que eles estavam muito fixados na liturgia, muito fixados na estrutura física do templo, muito fixados no calendário religioso da época? Ou seja, deixa eu correr para o templo
não dá tempo agora de lidar com essa pessoa aqui caída no chão. É uma outra possibilidade. Uma agenda muito cheia, associada a uma indiferença, a uma naturalização do sofrimento do outro, e tudo isso com requinte de estou indo prestar culto, estou indo adorar a Deus. E daí vamos pensar para além do templo, enquanto local, enquanto construção física. Vamos pensar aqui no templo enquanto doutrina, enquanto minha experiência religiosa, meu sistema de valores. É isso que me importa. E fora disso não tem vida. Fora disso não tem necessidade de serviço. Eu estava lembrando de uma música que nós cantávamos no coral jovem da primeira igreja batista de Niterói, Em Memória de Mim. Talvez alguns aqui conheçam, algumas conheçam. Tem uma parte dessa canção que me emociona muito, que diz assim: em memória de mim, em memória de Jesus, buscai a Deus no coração, não no céu. Acho isso tão transcendente, imanente, acho isso tão singelo, sincero e direto, ou seja, querendo encontrar Deus no templo, eles não perceberam que Deus estava espancado, quase morto, na beira do caminho. E aí, por fim, para terminar, uma outra possibilidade de interpretação: por que o sacerdote e o levita não pararam? Talvez por medo. Atenção ao que eu vou dizer agora. Talvez por medo. Então, nessa hipótese, eles viram o homem caído no chão, eles até sentiram alguma compaixão e perceberam eticamente a necessidade de prestar socorro. De repente até oscilaram assim, paro ou não paro, fico ou não fico. De repente eles até perceberam que o rosto de Deus estava ali no semblante daquele homem que precisava de ajuda, mas estrada muito sinuosa, estrada muito perigosa. Vai que uma emboscada, vai que aquele homem está fingindo, vai que ele não está fingindo, mas as pessoas que o espancaram estão ali perto, justamente esperando que alguém pare. Então, talvez eles tenham não só visto, tenham sentido alguma coisa, tenham percebido eticamente a necessidade de prestar socorro, mas faltou coragem. Coragem para assumir o risco de se colocar ao lado do outro para defender a sua dignidade. O samaritano viu. O samaritano reconheceu ali uma dor. O samaritano mudou o seu trajeto. Ele reestabeleceu o seu senso de prioridade. O samaritano mexeu com a agenda da sua vida e com seus recursos. O samaritano assumiu o risco de amar. Ele foi corajoso. E coragem não quer dizer ausência de medo. Coragem quer dizer agir mesmo com medo. O samaritano não foi indiferente, percebeu ali a necessidade do socorro e assumiu o risco de se envolver com aquela situação e agora, caminhando para o final da mensagem, a ação do levita e a ação do sacerdote não alteraram o rumo e o ritmo das coisas. A ação do levita e a ação do sacerdote não alteraram o rumo e o ritmo das coisas. A ação do samaritano mudou o destino. A ação do samaritano mudou o rumo. A ação do samaritano gerou um outro desfecho. A ação do samaritano no presente, na radicalidade do momento, criou um futuro alternativo e diferente. Eu quero começar o ano de 2021 reconhecendo o risco que me atravessa da indiferença. Reconhecendo o risco que me atravessa de me apegar à minha religiosidade, ao templo da minha fé, e só me dirigir ao templo da minha fé, à minha doutrina, à minha religiosidade, e esquecer tudo mais. Eu quero começar 2021 reconhecendo, sobretudo, o risco da comodidade de manter a minha própria agenda sob controle de acordo com as minhas prioridades. Eu quero começar 2021 reconhecendo o risco do medo
anestesiar o meu ímpeto de me envolver com a transformação da realidade. Uma vez reconhecendo o risco da indiferença, da comodidade ou do medo, eu quero, junto com vocês, assumir a postura do samaritano. Eu quero vencer a indiferença com uma solidariedade profunda e permanente. Eu quero vencer a comodidade percebendo que a vida é curta e que eu preciso gastar e ganhar tempo com as coisas que verdadeiramente importam. Eu quero vencer o medo com a coragem de agir em prol da justiça, em prol da solidariedade, em prol da dignidade das pessoas. Eu quero lidar com essa crise junto com meus irmãos e minhas irmãs, tendo a capacidade individual e coletiva de alterar o futuro, de abrir um novo caminho possível para nós enquanto sociedade. E eu quero dizer de todo o meu coração, quero terminar voltando ao início. Não se trata apenas de pena ou de caridade. Eu vejo na história contada por Jesus uma reparação, o reestabelecimento de uma condição de plena dignidade. Eu vejo a construção de uma relacionalidade, de um vínculo profundo para poder vencer uma situação de opressão e de violência. Não é só doação de recurso, é doação de tempo, de consciência, de diálogo, de abertura verdadeira ao outro. E nós vivemos num país em que a estrada é muito perigosa, muito sinuosa, muito arriscada para muitos corpos. Qualquer um pode ficar à beira do caminho em algum momento e precisar de socorro. Mas eu quero chamar a atenção para o fato de que determinados corpos estão mais à beira do caminho por conta das violências que existem. Quem já está morrendo mais nessa pandemia? Se não os pobres, os negros, quais são os corpos que são mais taxados para a violência? Estamos vendo todos os dias aí notícias de feminicídio nesse país. Veja, é importante que você me entenda, todos nós podemos passar por situações de sofrimento, independente de classe, de gênero, de raça, de CEP, e todas as pessoas, meu Deus, todas as pessoas, sem distinção, são dignas de amor, são dignas de compaixão, são dignas da possibilidade do recomeço, da reinvenção da sua própria vida. Guarde isso, todas as pessoas, sem qualquer exceção. Dito isso, precisamos reconhecer que determinados corpos são pré-selecionados para o espancamento, são pré-selecionados para o linchamento, são pré-selecionados para o esquecimento. Estão sendo todos os dias colocados à beira do caminho, espancados, quase mortos. E nós não podemos ser aqueles que só passam, que só seguem o próprio caminho, da própria agenda, dos próprios planos pessoais. A crise revela nosso senso de prioridade. A crise começa a desvelar até onde a gente vai na nossa fidelidade ao Evangelho. E é tempo de radicalidade. E não estou falando de sectarismo. Radicalidade é vamos juntos viver a raiz do Evangelho. Vamos comer esse pão da vida, vamos beber essa água da vida, vamos extrair a seiva dessa boa nova. É Deus, na pessoa de Jesus, assumindo a condição humana em solidariedade para mudar o ritmo, o rumo e o destino da história. Sejamos parceiros e parceiras desse movimento divino. Mas isso requer de nós mobilização de tempo, de energia, de agenda. Isso requer de nós coragem. Muitas vezes enfrentamos conflitos familiares, muitas vezes somos abandonados por pessoas queridas, muitas vezes somos difamados, somos caluniados, nos sentimos sozinhos e frágeis diante de estruturas poderosas. Mas coragem na fidelidade ao Evangelho, fidelidade à radicalidade do Evangelho, e que possamos ter a ação do samaritano, a ação que
abre uma outra possibilidade de futuro. Se a crise apresenta o que pode nos destruir, ela também carrega consigo aquilo que pode nos salvar. E eu quero, junto com você, fazer esta decisão. Eu não sei se eu me fiz entender. Não falei tomar essa decisão. Eu falei fazer esta decisão. Sabendo que somos cuidados e cuidadas por Deus. Sabendo que nós não somos instrumentos só que Deus usa. Por exemplo, eu vou pegar aqui o meu copo, usei o copo para beber água e ponto final. Não tem uma relação afetiva com o copo. Se ele quebrar, tem outro. Nós não somos um copo na mão de Deus. Deus não nos trata como instrumento. Deus quer nos usar para mudar rumos. Mas eu nem sei se eu gosto dessa expressão usar, porque Deus quer o nosso bem. Deus quer o teu bem. Deus se preocupa com o teu sono. Deus conhece a tua dor. Deus enxuga a tua lágrima. Ou seja, é parceria com Deus. Ele cuida da gente enquanto a gente se dispõe a reparar injustiças nesse mundo, levantar corpos que estão caídos. Eu termino essa mensagem lembrando de Pedro Casaldáliga, que nesse ano partiu. Nesse ano já está na presença de Jesus face a face. E Pedro Casaldáliga, em um dos seus textos, ele diz assim: no final da vida, no final da minha jornada, vão me perguntar, e aí, Pedro, você amou? E então, Pedro, você amou? E ele diz: responderei abrindo meu coração cheio de nomes. E aí, você amou? Então, abrirei meu coração cheio de nomes. É até difícil explicar, não? Porque não é uma grande teorização sobre o amor. É abrir o coração e dizer nomes, ou seja, estabelecer concretamente relações de amor. Eu quero ter a honra, quem sabe, de ao final da minha caminhada poder dizer alguma coisa parecida com aquilo que Pedro disse. Ao Deus me perguntar, Henrique, você amou? Ao invés de um grande texto, que eu possa dizer nomes que passaram pelo caminho da minha vida. E cada nome como um exemplo de que eu decidi viver e me alimentar do amor. Esse é o tempo. Tem o risco da indiferença completa. Tem o risco da banalização da vida e da morte. Tem o risco de que determinados corpos, mais do que nunca, estão destinados à beira do caminho, ao espancamento, à subalternização, à eliminação. Tem o risco da comodidade religiosa, de uma espiritualidade excessivamente intimista e privatizada. Tem o risco de um discurso progressista que, no fundo, aliena a nossa própria consciência. Nós achamos que já sabemos tudo sobre Deus e agora temos que ir lá ensinar os outros. Que tentação terrível de achar que a nossa formulação teológica nos isenta da responsabilidade de mudar o mundo. Já dizia Marx, não basta interpretar o mundo, é preciso transformá-lo. Que risco a gente se sentir já no auge das nossas formulações, sentar nas nossas formulações, aplaudir as nossas formulações, amar as nossas formulações e deixar um monte de gente caída na beira do caminho. Que risco! Fazer da nossa fé o nosso Deus. Nós, progressistas, desconstruídos, desvelados, recriadores do mundo, podemos fazer das nossas formulações um altar de idolatria a nós mesmos. Que risco deixar o medo vencer. Porque não é fácil se colocar ao lado dos oprimidos. Lembra de Dom Helder Câmara? Quando dei pão aos pobres, me chamaram de santo. Quando eu perguntei por que tem gente pobre, me chamaram de comunista. E aí, comunista aqui
na visão de quem denuncia Dom Helder, é como se fosse um problema, mas o fato é, caridade o mundo suporta. Tocar em privilégio, não. Saibamos fazer os dois. Saibamos socorrer quem está com fome, porque quem tem fome tem pressa. Mas olha, não tem mais meio termo, não. O evangelho do Senhor Jesus exige radicalidade no compromisso com os pobres, e às vezes isso dói. Isso às vezes rompe vínculos, nos joga na solidão. Coragem. Coragem não para apontar para nós mesmos, mas coragem para fazer movimentos tal qual o samaritano fez. E deixar que essa relação de empoderamento dos oprimidos seja a manifestação mais profunda do nosso culto a Deus. É crise. É crise que estamos passando. O futuro está indefinido. Dói muito tudo o que está acontecendo. Mas se a crise apresenta o que pode nos destruir, também carrega consigo o que pode nos salvar. Que em nome do Senhor Jesus, contador de histórias, possamos decidir, abrindo o nosso coração, e dele que possam sair muitos nomes e nomes e nomes que revelam a concretude da nossa decisão no tempo de crise. Vamos decidir pela ética do reino. Vamos mudar o nosso destino pessoal para que o destino coletivo seja transformado. O samaritano mudou o seu destino pessoal para mudar o destino de uma relação, de uma coletividade. Chegou a hora, mais do que nunca, Deus, de viver pelo essencial para mudar o rumo e o ritmo das coisas. Que Deus abençoe você. Se você perdeu alguém querido esse ano, fica aqui especialmente uma palavra de consolo. Se você tem alguém internada nesse ano, nesse momento de virada, fica aqui uma palavra de consolo. Nós estamos juntos e juntos. É Deus com a gente. Que Deus nos abençoe. Fraterno abraço. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Nunca mais teu pai falou "she's leaving home" e meteu o pé na estrada like a Rolling Stone. Nunca mais você buscou sua menina para correr no seu carro, loucura, chiclete, som. Nunca mais você saiu à rua em grupo, reunido, o dedo em V, cabelo ao vento, amor e flor. Quero cartaz no presente, a mente, o corpo é diferente. E o passado é uma roupa que não nos serve mais. No presente, a mente, o corpo é diferente. E o passado é uma roupa que não nos serve mais. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que há algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer.
jovem, hoje é antigo e precisamos todos rejuvenescer. Como o poeta louco americano, eu pergunto ao passarinho Blackbird o que se faz. And raving, never raving, never raving. Blackbird me responde, tudo já ficou pra trás. And raving, never raving, never raving. Aço preto me responde, e o passado nunca mais. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de ser meu amigo. Uma nova mudança em breve vai acontecer. O que há algum tempo era novo, era jovem, hoje ficou antigo e precisamos todos rejuvenescer. E precisamos todos rejuvenescer. E precisamos todos rejuvenescer. E precisamos todos rejuvenescer. Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas me interessa mais.